22ª FENARROS, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Em nome da Comissão Executiva da 22ª FENARROS, eu quero dar as boas-vindas para vocês e dar início aqui a mais um dia de programação técnica da FENARROS. Então, no dia de hoje, nós fazemos o fechamento da nossa programação técnica com o segundo seminário da NOSPECAM na FENARROS. Então, quero desejar aí um bom proveito, um dia de muito aprendizado aí com os palestrantes e também convidá-los a prestigiar a nossa feira aí, que está com muitas atrações, aí, muitos atrativos para o setor. Tá? Então, eu quero chamar já o nosso colega aqui, o Dr. Jaceguai, por favor, para fazer a apresentação e a mediação do evento. Por favor. Obrigado, Barros. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos os produtores, pecanicultores, os colegas técnicos que estão aqui hoje. Nós, a pedido do Pedro, passamos a assessorá-lo nesse programa técnico da FENARROS, trazendo um seminário sobre uma das culturas importantes na Depressão Central. Não tão nova aqui na Depressão, mas hoje florescente e demandando muito de todos os setores para enfrentar as suas necessidades. E, deste modo, nós, então, nos integramos na equipe do Pedro e, prestigiando a 22ª edição da FENARROS, estamos aqui hoje buscando, depois de conversa com vários conhecidos que a gente vai no dia a dia, tentando pensar quais alguns problemas que seriam relevantes neste momento para nós discutirmos. Tem muitas questões de manejo técnico, mas que são discutidos em vários outros eventos e em vários outros momentos estão sendo discutidos: poda, manejo de adubação, controle fitossanitário, etc. Mas nós pensamos, entre todos, alguns que entendíamos relevantes, principalmente em relação ao que aconteceu na safra passada, aí, que a gente está acolhendo nesse momento aqui. E, dentro dessa programação, nós gostaríamos de iniciar com a palestra Desenvolvimento e Pesquisa e Inovação em Pecanicultura, e aí para isso chamamos o colega engenheiro agrônomo, doutor Carlos Roberto Martins, que é engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele tem mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, entre outras várias funções e atividades desenvolvidas. Atualmente, ele é pesquisador da área de fruticultura da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, e tem participado, acompanhado o desenvolvimento da pecanicultura aqui no Estado. Doutor Carlos. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, agradecer ao Pedro nesse espaço, e Pedro, a toda a equipe técnica do IRGA, agradecer ao colega Jaceguai pelo convite e por viabilizar a nossa participação aqui. Então, nosso carinho muito especial a você e parabenizar a todos que aqui estão, nesse dia frio e gelado, para que nós possamos estar falando sobre NOSPECAM. E é uma satisfação para nós que trabalhamos com a pesquisa vir conversar, compartilhar alguns dos avanços, alguns dos conhecimentos, algumas
nas tecnologias em que nós estamos, de uma certa forma, trabalhando e produzindo e conduzindo junto com a cadeia produtiva, que isso é muito importante, porque é o que está na ponta, né, sofrendo as consequências, né, e demandando. Então, para nós é uma satisfação, da Embrapa, né, estar aqui participando junto a esse evento que, oxalá, possamos estar consagrando nos próximos anos outras oportunidades, né, e de estar aqui e compartilhando com vocês. Então, muito obrigado. E vamos... acho que é aqui. E eu vou iniciar aqui, eu não sei se... Acho que não precisa apagar essa luz aqui não, né? Todo mundo consegue... Um slide tradicional, eu peço desculpa para aqueles que já o conhecem, mas, obviamente, eu não posso deixar de falar em nosso pecado, no que nós temos hoje, se nós não voltarmos e reconhecer aquela história de surgimento, né, como a nossa Pecan veio parar aqui, porque, principalmente, nós precisamos aprender com os fatos, com aquilo que aconteceu no passado, para que no presente e no futuro nós possamos estar realmente alinhando essas informações, né, ou aqueles problemas e demandas que podem surgir. Então, desde a sua introdução, né, pelos imigrantes americanos que introduziram em São Paulo, né, tendo como um grande precursor o Arminho Mioto, né, e, obviamente, tendo um grande avanço da cultura da Nogueira Pecan com a Lei 5.106 de incentivos florestais, foi a mesma lei aquela que fez com que outras culturas, naquela época, dando um exemplo, a maçã também ali surgiu, e a maçã teve uma continuidade de pesquisa, e ela é o que é hoje para o Brasil, né? E que com a Pecan, obviamente, isso não aconteceu, né? E isso também foi um dos problemas que nós vamos comentar ali na frente, mas, obviamente, a história da nossa Pecan passa por Cachoeira do Sul, né? A história da nossa Pecan passa por Cachoeira do Sul. Temos ainda aqui o Geraldo Lincoln, né, que foi um grande visionário, o antigo proprietário da Pecanita, o seu Luizinho Pitol, que ainda está nativa, né, muito nativa, e lá de Antagorda, são os grandes, digamos assim. Existem tantos outros nomes, né, mas a gente aqui assim simboliza esse trabalho grandioso, esses precursores da cultura da Nogueira Pecan. Mas ela teve vários problemas, e é por isso que eu disse que é sempre importante a gente ir buscar lá na história o que aconteceu, né? E aqui um dos problemas um deles foi falta de pesquisa. Nós não fizemos trabalhos de pesquisa, não demos continuidade. Iniciamos muitos trabalhos de pesquisa e eles pararam, não tiveram continuidade. Nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é uma tarefa, não é minha. E não é só de vocês, é uma tarefa de todos. Então, nós precisamos dar continuidade, precisamos demandar dos órgãos de pesquisa, das instituições de pesquisa, das universidades que assim o façam. Tá? E, obviamente, uma segunda etapa que aqui nós chamamos de ressurgimento, de novo passa muito por Cachoeira do Sul, né? Essa nova fase que praticamente aqui, obviamente são datas aqui, mas que simbolizam um determinado período para que nós possamos estar construindo essa retórica, mas que, obviamente, né, tem muito aqui com os viveiros de Cachoeira do Sul, que foram os grandes incentivadores e precursores dessa cultura, nesse novo ressurgimento da cultura da nossa Pecan. Encontrou guarida em instituições como a Emater, o próprio Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, e mais recentemente ali também com o apoio da Embrapa, construindo uma proposta de pesquisa junto com os parceiros, inúmeros parceiros, inclusive de outros estados, das instituições de ensino, né, as universidades, e o surgimento de novos pomares. E mais recentemente, né, ali a partir de 2018, o Propecan, que eu acho que é algo que é uma conquista dos gaúchos, é uma conquista do Rio Grande do Sul, uma conquista da cadeia da Pecan, que serve de exemplo para todo o Brasil. E assim realmente serve essa Câmara, né, que tem a Câmara Setorial, que discute e trabalha, que hoje é presidida, né, por esse cidadão ilustre, que aqui está, o Jaceguai de Barros,
que trabalha na Câmara Propecan, junto com outros tantos parceiros que ali estão discutindo e demandando novos avanços para a cadeia produtiva. Não podemos deixar de destacar ainda nesse novo ressurgimento, obviamente, essas duas instituições, que dois grandes marcos, e principalmente para quem está no lado da pesquisa, quando você fala com um produtor, é mais difícil de você conseguir ter uma representatividade quando você fala de uma associação, né? Isso, frente à universidade, frente à Embrapa, é extremamente importante. Então, eu estava comentando que o IBPECAM, que é a Associação dos Produtores aí, né, do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, é um marco na cadeia produtiva da nossa Pecan, com sede aqui no Rio Grande do Sul, e da mesma magnitude a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, isso a nível também nacional, mas a nível de maior abrangência em questão de outras nozes, né? E aqui o Edson faz parte da diretoria, né, Edson? E isso também tem peso, né? Demonstra todo o potencial que tem a cadeia produtiva frente à Embrapa, por exemplo, no momento em que você, com uma escassez de recurso que existe, né, hoje em todos os segmentos, então a pesquisa sofre muito, né? Quando se faz os cortes, obviamente, você vai naqueles que são mais frágeis, digamos assim, do ponto de vista emergencial, e a pesquisa é uma delas, e ela acaba sofrendo esse tipo de situação. E quando você tem as instituições de produtores, os produtores mais organizados, isso tem um peso enorme na questão de ter a representatividade, né? Então, o pouco recurso que tem, você precisa focar, e você foca naquilo que é demandado. E, graças a Deus, a cadeia produtiva da nossa Pecan tem nos demandado muito isso dentro da Embrapa, né, está sempre presente nesses... E esse tipo de evento, como aqui hoje acontece, falando de nossa Pecan na FENARROZ, né, nessa cadeia que é extremamente importante para o Rio Grande do Sul, extremamente para o Brasil, e nós estamos aqui também falando de uma outra, obviamente, num nível menor, né, mas que também tem esse grande impacto na economia brasileira, né? Aproveito também para informar a vocês, né, com relação à Câmara Setorial da nossa Pecan, que é um órgão, né, da Secretaria da Agricultura, vinculado à Secretaria da Agricultura, onde congrega as câmaras setoriais das diversas culturas aqui do Rio Grande do Sul, do arroz, da soja, da oliveira, do trigo, do milho, todas essas culturas têm as suas câmaras setoriais. Neste momento, eu estou como coordenador da Câmara Setorial da nossa Pecan, e nós estamos organizando uma reunião que deverá ser agora no início de julho, né? E desde já eu quero convidá-lo a todos a participar. Nós vamos fazer uma reunião mista no sentido de que ela vai ser presencial, lá numa sala da Secretaria da Agricultura em Porto Alegre, e a gente vai ver se faz ela transmitida também, né, online, para que quem não puder se deslocar de lá possa assistir à reunião. E aí nós vamos estar divulgando, então, a data e a pauta da reunião lá. Quem tiver sugestões, né, poderá nos repassar, né, para que a gente possa analisar e dar possibilidade de inserir dentro da discussão. Tá? E desde já eu agradeço a todos, então. Restabelecido o trabalho, doutor Carlos. Obrigado, Jaceguai. Bom, estava comentando em relação à importância e o papel das instituições enquanto associação de produtores, esse nível de organização, e de uma certa forma, toda a cadeia, todo esse envolvimento acabou com que projetando a produção brasileira a nível nacional, né? Então, hoje nós temos essa grande possibilidade, né, de ser visto e reconhecido internacionalmente, e isso vem sendo feito graças a toda essa mobilização e esse trabalho com diversos esforços, né? Obviamente não é só da Embrapa, não é só do IBPECAM, não é só da Pecanita, da Divinuti, é um esforço gigantesco que se faz de somatório desses para que realmente possa ser hoje reconhecido
internacionalmente a produção brasileira, assim como outros locais ali, como estavam mostrando até mesmo na África do Sul, que é o terceiro maior produtor, né? Obviamente a maior produção de nosso pecan, onde está grande parte Estados Unidos e México. Né? E hoje nós temos esse reconhecimento. A produção brasileira é reconhecida aqui numa revista das mais tradicionais, né? Que nós temos com a Pecan, relatando esse surgimento, assim como outros países nossos vizinhos. Né? E, reconhecido isso, é um grande esforço, e aqui não tenho como deixar de fazer menção a um esforço que o Edson, junto com a BNC, assim o fez, para que pudesse ser reconhecido esses números hoje a nível internacional. Né? Hoje, o Brasil figura, né, como nesses últimos 5 anos ali, como terceiro, quarto, né, como quarto maior produtor de nosso pecan. Obviamente, temos todo um desafio ainda, né, que começa a apontar com a questão da exportação ainda, que nós vamos estar comentando, mas não figuramos aqui ainda nesse segmento, à medida em que nós estamos crescendo e nos especializando e sofrendo as dores do parto da exportação. Né? A produção do mundial de nosso pecan ela é crescente, sendo que nessa última safra ela teve uma redução bem significativa, voltamos aos patamares ali de 2016, né? Mas, obviamente, isso é cíclico, como a história nos mostra dessa produção nacional, dessa produção internacional, e a mesma situação que acontece enquanto da produção brasileira. Né? E agora há pouco ainda nós estávamos comentando aqui com o Edson em que patamares nós vamos chegar dessa última safra. Né? Para que se tenha ideia do número de pomares comerciais no Brasil, então nós figuramos entre 10 a 12 mil, à medida em que nós subimos esse gráfico, maior a fragilidade destas informações, obviamente, porque nós não temos ainda uma acurácia científica para que nós pudéssemos expressar com certeza o tamanho que esses pomares, mas sim há uma estimativa baseada, obviamente, naquelas informações que são captadas e que nós deveremos estar fazendo atualização nesse próximo ano sobre essas regiões onde os municípios que têm pomares comerciais, tá? São os pomares comerciais. Eu não podia deixar de destacar isso aqui de uma certa forma simbólico, porque o ano passado foi feito já um movimento com o IBPECAM, esse ano começa novamente, mas especialmente aqui pelo seu Luizinho Pitol, que é um dos precursores lá da Nogueira Pecan, né, junto com a família ali, família Pitol, fazendo a sua primeira exportação de nosso pecan, que eu acho que é algo que realmente é bastante simbólico e bastante promissor. Por isso que eu comentei no início que nós precisamos voltar na história para que nós possamos rever os problemas, as dificuldades e a relevância de alguns atos. Né? E, obviamente, e aqui isso do Júlio, que fez a parte de qualidade, é algo que é super importante de comentar, sobre a dificuldade que nós temos em ter materiais de qualidade para exportação. Tamanho, coloração, enfim. Né? Isso é bem significativo e é a tônica. Esse é o nosso paradigma, qualidade. Precisamos melhorar a qualidade da nossa pecan. Né? Rapidamente aqui, um pouco da nossa percepção do que vem acontecendo com a cadeia produtiva da nossa pecan. É crescente a produção brasileira, isso é notório, eu acabei de mostrar os dados para vocês, como isso vem crescendo. Os novos pomares estão entrando em produção, e esses novos pomares entrando em produção baseado um pouco na tecnologia, né? Podemos dizer assim, um pouco não, muito na questão de técnica. O pessoal começou, os produtores, de uma certa forma, já viram que, tendo cuidado com a produção, a Nogueira responde muito bem. Né? O aumento de produtividade, isso é notório, né? Nos pomares a gente começa a realmente ter uma noção da potencialidade de que principalmente esses novos pomares que já foram sendo implantados com novas tecnologias, ou nem tão novas, mas já com um pouco mais de cuidado.
E isso, obviamente, refletiu na produtividade. Questão dos valores das nozes, é um tanto traumático falar em valor, né, em custo financeiro, porque é um tema bastante delicado, todo mundo tem bolso, todo mundo sente, mas a gente começa a perceber uma estabilidade nesse preço, ali entre 8, 10, 12 reais é o quilo que o produtor vem recebendo, e aí eu não estou dizendo se é baixo ou se é alto, né, é mais ou menos isso que vem acontecendo. A questão de consumo passa a ser um problema, a questão do nosso consumo, principalmente consumo interno. Nós necessitamos alavancar o nosso consumo interno de Nospecan, né? E hoje, a Nospecan não é conhecida. Nospecan não, é pouco conhecido, né? É muito pouco conhecido. E aqui eu vou falar um fato. Dias atrás, eu fui com a minha filha, comentei isso, acho que com alguém, né? Eu fui com a minha filha levar ela numa festa lá e estava junto com as colegas. Minha filha tem 15 anos, junto com as amigas delas lá. Então tinha umas 12 meninas mais ou menos dentro do carro. E aí eu perguntei para elas: quem de vocês conhece Nospecan? Aqui, tá, no Rio Grande do Sul. A minha filha, obviamente, porque me vê falar, né, a gente está sempre consumindo ali Nospecan, ela sim, mas as demais não. Então, você imagina. Então, nosso mercado interno não conhece Nospecan. Isso são 15 anos dentro de uma escola, não conhece Nospecan, né? Então, nós temos todo esse mercado para desbravar, né, um mercado interno, um mercado externo. Outra questão, as agroindústrias de pequeno porte, isso vem, a gente vem observando, é uma tendência do que o pessoal está fazendo, quebrando, descascando essas nozes. Temos um problema com a questão de que qualidade que vai sair desse processo. Tá? Porque essa qualidade vai afetar o mercado, e uma vez que você não conhece Nospecan, tu passa a consumir uma Nospecan com problemas, com má qualidade, tu consome uma única vez, não consome mais. Tá? Isso é certo. Obviamente, a nossa competitividade interna e externa ela é muito grande, ao mesmo tempo em que a gente precisa se aglutinar para se somar os esforços, nós somos competitivos, e nós temos aqui os nossos vizinhos que assim estão fazendo. Vamos dar o exemplo da Argentina, né? Começa a ser bastante competitivos. E, obviamente, a questão de investimentos no Pomares. Tá aqui, estava agora, o seu nome mesmo, é? O Mauro Carril ali fazendo investimento com a questão da irrigação nos pomares. Isso a gente vem, de uma certa forma, constatando, né? Então, nós precisamos, obviamente, ter e aumentar a nossa produtividade e a nossa qualidade. E isso nós só vamos conseguir com tecnologia, com conhecimento, com o resultado de pesquisa que nós estamos gerando aqui, né? Então, agora começamos a gerar aqui. E esses conhecimento e tecnologia necessita, obviamente, de pessoas e formação de pessoas. Isso vem acontecendo. Essas informações elas estão sendo qualificadas, e um cuidado que a gente precisa ter com esse tal de WhatsApp, né? Porque esse WhatsApp agora aqui ele resolveu ser o que manda e desmanda nas informações. Então precisamos ter muita perspicácia para entender essas informações que circulam, que isso realmente pode ser verdade ou não, né? Então precisamos ter essa definição. A questão de fake news é presente, né? Temos que desconfiar sempre dessas informações. Mas eu quero aqui rapidamente passar em alguns assuntos aqui, de uma certa forma, que não vamos esgotar, obviamente, esses assuntos. Cada um desses aqui eu poderia estar comentando aqui um pouco do que acontece, os resultados, mas a gente vai dar aqui um pouco daquilo que a gente vem trabalhando e que vem constatando, né? Hoje nós temos a noção clara sobre os tipos dos pomares que tem no Rio Grande do Sul e no Brasil, que nós temos os pomares caseiros, significativamente, e eles também produzem Nospecan, e eles têm uma parcela de entrega nos mercados locais, né? Nós temos os pomares novos, né? Esses pomares com 0 a 15 anos, com uma nova formatação, os pomares mais antigos, lá do século passado, que eles estão em plena produção, os pomares de mais de 30, 40 anos, né? E aqueles pomares que estavam abandonados, que tem uma parcela também significativa, que nós chamamos os pomares em recuperação.
E aí, com uma série de práticas e técnicas, esses pomares começam a responder. Então, é esse tipo. Veja, nós precisamos produzir pesquisa para esse tipo de segmento, né? Não é só para os pomares novos, mas para uma quantidade diferente desses pesquisas, de pomares. E ainda assim, esses pomares têm sistemas de cultivo, né? Ou monocultivo, que é somente a nogueira pecan, ou em consórcio com culturas anuais, frutíferas, como no caso a erva mate, agrofloresta, né? A própria, o que vem crescendo bastante, e talvez isso seja um outro filão de mercado, que é a integração lavoura, pecuária, fruticultura, não floresta, e LP Frute, porque para produzir fruta é uma outra visão daquilo que nós precisamos produzir madeira. E nós pecan, nesse caso, nós queremos produzir fruta, né? Hoje nós já temos um perfeito conhecimento, e aqui preciso destacar que foi um trabalho que fizemos junto com o Rudinei, que é da tese de doutorado dele, o Rudinei Demarco, que vocês conhecem, né? Enquanto esteve lá na Embrapa, nós fizemos essa caracterização do calendário, né, a nível, e compatibilizamos ele a nível internacional, na escala BBCH, e com isso a gente conseguiu definir o comportamento de algumas cultivares, e principalmente, né, nos chama a atenção aqui que nessa época de janeiro, fevereiro, março, a gente já tem uma chamada a fase de indução, a indução da nova produção que vai ser na próxima safra. Então, quando falta água aqui, gente, quando falta reservas nessa fase, nós já estamos afetando a próxima produção. E, obviamente, outra importante etapa na produção é a fase de diferenciação floral. Então, né, muitas vezes, nesse aqui, onde em outras culturas, para que nós possamos manter e reduzir o problema de alternância de produção, nós entramos com uma técnica chamada de raleio de frutos. Com nogueira pecan tem todo um caminho ainda para a gente percorrer nesse sentido, né? Então, a gente tem tudo isso bem caracterizado, a importância de se ter mais de uma cultivar, né? A nogueira pecan, que tem o fenômeno, né, da dicogamia, em que nós temos cultivares do grupo 1 e do grupo 2, que os senhores e senhoras aqui o sabem, que quando sai a parte masculina ou a feminina, isso no ciclo de desenvolvimento, ela tem esse comportamento diferente, e isso é extremamente importante o produtor saber e conhecer o que acontece. E aí a gente tem algumas surpresas quando a gente vai fazer esses estudos, né? Por isso que é importante, essa tabela é extremamente elucidativa, no sentido de que nós precisamos fazer as nossas pesquisas aqui. Porque, por exemplo, olha só, esses são o comportamento fenológico, né? O rosa é quando sai a parte feminina primeiro e o azul a masculina. Vocês observem como na Success, aqui nós temos, na Geórgia, aparece primeira a parte masculina. Mas quando nós vemos aqui para o Uruguai, ela é diferente. Ó, é protogênica, aparece primeiro a parte feminina. Uma informação extremamente importante, uma informação que demonstra que as condições daqui onde ela está, a questão genética, junto com o ambiental, dá uma performance diferente. E assim para as outras tantas cultivares. E isso, obviamente, é extremamente importante, porque nos gera, a partir de que nós tenhamos esse acompanhamento em vários pomares, os que nós chamamos os fenogramas, né, o que é o acompanhamento fenológico, né? Vocês observem aqui, ó, a Desirable, esse daqui é em Santana do Livramento. A parte feminina lançada primeiro e a parte masculina depois, que não houve, obviamente, essa compatibilidade entre elas, mas a gente precisa saber, no momento de formar os pomares, quando nós teremos pólen para essa, quando ela está com a parte feminina, que é a feminina que vai produzir a fruta, né? Então, esse tipo de informação é extremamente importante, né? E assim nós vemos produzindo esses mapas para as várias regiões aí do estado. A questão de quanto isso é importante, né? Os lançamentos, né? Para que você tenha uma produção de qualidade e bem produtiva, uma produção em ramos de 5 a 40 centímetros, né? Extremamente importante, e que isso tenha esse lançamento anual para que você possa ter essa produção, e isso é dependente de adubação e água, né?
e entre outras coisas. Então, está aqui o ciclo já bem definido, né? Esse nosso conhecimento, e cada vez mais a gente pede que não é só a questão de segurar o fruto, né? Mas você também ter a perspicácia e a atenção para a questão do enchimento, né? Olha, janeiro, fevereiro até março, aqui tendo esse crescimento, esse enchimento da amêndoa, que é a água, e aí a gente já vai para um outro setor logo, falar a respeito disso. Esse é um estudo que foi feito em parceria com o Roberto Zoppolo, lá do INEA, e também conduzido com o Rodinei, em que nós fizemos e descobrimos e publicamos esse trabalho recentemente, que é o efeito Chenia, né? Esse efeito Chenia que nós fizemos aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como isso, que obviamente a pesquisa, que a gente vai ter que chegar a isso mais lá na frente, mas já aponta aí esses caminhos, né? Que aqui nós temos, olha, aqui é cultivar Barton. Quando a Barton sofreu a polinização natural, vocês não prestem muita atenção em todos esses números, vamos por aqui só para que a gente possa fazer essa reflexão. Então, quando tem a polinização natural, ela tem 183 nozes por quilo. Quando nós fizemos a alta polinização com a Barton, nós temos 208 nozes por quilo, ou seja, nozes menores. Quando é a melhorada, que tem um casamento muito grande entre melhorada e Barton, 203. Com a Success, 173. E aqui a gente mostra o quanto ela reduziu em relação à sua própria autopolinização. Quando é polinização natural, ela teve uma redução, ou seja, nozes maiores em torno de 12%, e assim sucessivamente, né? Então, observamos que com a Success, nas condições que nós desenvolvemos esse trabalho de pesquisa lá no Uruguai, ela demonstrou essa maior compatibilidade, né? E isso tudo nos leva à questão da fenologia, o conhecimento das fases das plantas, né? Quais práticas seriam empregadas e qual o momento oportuno, e isso vai interferir, obviamente, na produtividade. Caiu o D para cá, está ali o D, né? E na qualidade, né? Então, esse conhecimento é extremamente importante, e o conhecimento nos permite, em alguns momentos, por exemplo, na queda de frutos, que muitos produtores acabam se assustando, e realmente precisa se assustar, em cada época nós podemos, a partir da definição fenológica, saber o que pode estar mais ou menos influenciando. Vamos pegar aqui, por exemplo, outubro, novembro, plena polinização, pós-polinização. Quando se tem queda de frutos, baixo acúmulo de reserva, estresse nutricional e ambiental, e assim por diante, tá? Então, nós precisamos fazer o nosso manejo do pomar de acordo com a fenologia das plantas e não de acordo com os meses, tá? Hoje nós temos já disponível 0,800 de forma... 0,800 não existe, né, gente? Porque tudo isso daqui foi trabalho de pesquisa, e esse trabalho de pesquisa quem financiou foi a sociedade, saiu do bolso dos senhores e das senhoras. Tá? Então, está aqui. Hoje nós temos um comunicado técnico, né, sobre os estágios fenológicos da Nogueira Pecan, onde demonstra cada estágio definido aqui para as nossas condições do Brasil. Né? Com relação às cultivares, nós já vemos fazendo um acompanhamento dessas cultivares de Nogueira Pecan, e os estudos fenológicos nos demonstram essa possibilidade de ter verificar uma tendência, né? Obviamente, os nossos pomares, mais de 90% dos pomares está baseado na cultivar Barton, que pode ser bom, mas também pode ser ruim, e isso a história vai poder nos dizer, mas que a gente, obviamente, existem outras cultivares que já começam também a fazer parte desse novo cenário. Né? Nós vamos fazendo um estudo, e estamos conduzindo um estudo sobre a caracterização dessas árvores, dessas plantas, uma caracterização genética, e isso vem sendo feito dentro da Embrapa de uma forma bem científica, para que nós possamos, então, ter a caracterização desses materiais. Logo nós teremos aí um guia para que ajude o produtor, porque existem muitos pomares em que não se há a identificação desses materiais, não se conhece muito o que é uma cultivar ou outra. Então, a gente possivelmente vamos estar lançando em breve, talvez o ano que vem. E aqui, fazendo um estudo
de novos germoplasmas. Essa é uma foto lá da pecanita, né? E ali está o nosso guru, o Jaceguai, num estudo em que estamos fazendo, e aqui eu gostaria já de agradecer a pecanita e ao Cleiton, o Jaceguai, enfim, por nos permitir que possamos estar fazendo esse conjunto de forma, esse estudo de forma conjunta, né? E que além de abrir as porteiras, além de abrir os seus aspectos produtivos, enfim, né, nos permite dedicar aquilo que é mais precioso para todo mundo, que é o quê? Não é dinheiro, né, gente? É tempo, nosso tempo, né? Então, isso que eu gostaria aqui, de frente de todos, agradecer a Pecanita e ao Jaceguai por essa oportunidade, por esse trabalho em conjunto, né? Viemos mantendo dentro da Embrapa uma coleção de cultivares dentro da Estação Experimental Cascata, avaliando elas de forma orgânica, né? Então, vendo aqueles materiais que podem se adaptar mais ou menos. Essa é uma foto deste ano, ali embaixo. Aquela parte branca não é calcária, é geada, né? Sendo esse pomar está aqui com crotalária, né? Sendo adubado, já que não podemos colocar ureia, nós vamos captar o nosso adubo que está aqui, ó, né? Através das plantas fixadoras, né? Hoje nós temos esse material que está disponível também de forma gratuita, em que nós temos as principais características dessas cultivares de Nogueira Pecan, né? Uma situação que antes acontecia, hoje já não é mais possível de se ver, né? Eu espero que isso não esteja mais acontecendo. Os pomares sendo implantados em locais inadequados, né? Em locais sofrendo muito com a questão de má drenagem, né? Em que aqui está o professor Malgarinho, o Gilberto Nava, enfim, alguns estudantes de doutorado na universidade, onde somos chamados para verificar o que se pode fazer em algumas situações em que não tem mais como voltar atrás, né? Ou em outras situações, como, por exemplo, este é um pomar, né? Um pomar de nosso pecan. Vocês observem a irregularidade que tem esse pomar plantado em forma em cova, um pomar que foi plantado sem saber as cultivares. Então, um pomar que hoje nós temos aí ao redor de 500 a 600 quilos por hectare, um pomar já bem antigo, e que a produção, obviamente, não vários problemas que eu poderia relatar. Então, hoje, isso, né, nós também já temos informações qualificadas que nos permite a implantar esses pomares de uma forma mais criteriosa, né? Com relação aqui, rapidamente, também a questão de produção de mudas, nós temos aqui mudas de raiz nua ou mudas embaladas, as duas formas que são utilizadas e são empregadas, e aqui eu não estou querendo dizer que uma é melhor do que a outra, não, longe disso, mas nós temos um desafio que é promover, então, esse crescimento do sistema radicular e da parte aérea das mudas, principalmente no sentido de que nós possamos ter um arranque dessas mudas quando levada a campo com uma maior rapidez, para que nós possamos, talvez, conseguir reduzir uma precocidade de entrada de produção por esse maior desenvolvimento. Todos sabem, aqueles que já plantaram e plantam nosso pecan, que esse estágio, esse crescimento, ela é bem lento, principalmente por quê? Por causa das raízes, né? Então, nós vamos trabalhando aqui, eu vou passar rapidamente, com algumas técnicas, como, por exemplo, humus líquido, em que nós já vemos observando aqui, são a frequência de aplicação de humus líquido nas mudas, isso, obviamente, em nível de pesquisa. O que a gente consegue observar é que o humus líquido, ele promove, com 28 ou 30 dias, ele promove um maior crescimento das raízes secundárias, que é extremamente importante para a Nogueira Pecan, tá? A questão de mudas, quando em tubetão, né, aquele citropote ou em plástico, que o tubetão ele acaba limitando o crescimento da raiz e obviamente, comparado ao saco plástico, as raízes são bem menores, né? Mas a gente está fazendo esses estudos também com relação a podar ou não podar essas mudas quando tiramos elas do período de germinação em caixa de areia, enfim. A questão de solo também, né? Quando não se faz a poda daquele sistema radicular,
obviamente, a raiz principal ela é quase que o dobro da raiz quando se faz a poda. Isso não é recomendação e dizer que tem que fazer isso, tem que podar ou não tem que podar. É que nós estamos estudando justamente para determinadas situações em que você possa se utilizar uma ou outra técnica que seja mais adequada àquele produtor, né? E quando você poda um sistema radicular, ele acaba, ao invés de ter uma raiz pivotante, ele passa a ter duas, né? Então, até mesmo pela questão, vamos supor aqui, de pensar em adensamentos, é uma técnica que talvez possa fazer e deva ser cada vez mais empregada, né? Aqui eu já estou colocando, necessitamos de parceria. O que nós fizemos? Nós somos buscamos junto a plantas em que estavam sobrevivendo em condições extremamente adversas, em rochedos, onde não tinha quase que solo, e lá nós retiramos alguns micro-organismos, entre eles tricodermas, e montamos um banco de tricodermas dentro da Embrapa e começamos a fazer os testes para verificar porque aquelas plantas sobrevivem em condições totalmente adversas. Estão lá, né, nos rochedos verdes, não Nogueira Pecan, outras plantas, né, não Nogueira Pecan. E ali nós retiramos esses micro-organismos, aqui eles nominados, né, em comparação, essa aqui é a testemunha, embora a gente consiga ver aqui, ter evidências, né, nós conseguimos selecionar algumas estirpes, algumas raças de micro-organismos ali que podem ser promotores de crescimento, promovem mais sistema radicular. Só que essa pesquisa agora, nós estamos nesse estágio, ela parou por falta de recurso, por isso que nós estamos dizendo aqui, precisamos fazer uma parceria para que consigamos desenvolver novamente esse trabalho. E aqui eu quero chamar a atenção, porque partindo desse daqui, hoje nós estamos elaborando lá na Embrapa com os mesmos conceitos, o chamado biomudas para mudas de morango, né, que é um outro problema sério que nós temos no Brasil com a importação de mudas, e estamos desenvolvendo esse projeto, né, sendo financiado lá com os produtores. Bom, o zoneamento, isso daqui já é algo, o zoneamento edafoclimático, que foi feito em cima das condições climáticas e do solo, né, precipitação, geadas tardias, enfim, que indicam essas áreas tanto para o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E isso tem os seus efeitos, né? Recentemente eu encontrei lá agora aqui em Encruzilhada, na abertura da colheita, um produtor que utilizou e acabou fazendo já uso dessa tecnologia para definir aonde iria fazer o seu novo pomar. Enfim, ele, no caso, era investidor e até comprar a terra, né? Então, demonstra como aqui, região de Cachoeira do Sul, as regiões mais aptas ao cultivo, e assim para todo o Rio Grande do Sul, né? Aqui já no litoral, lá na região de Pelotas, onde esses sims, obviamente, são regiões não adequadas ao plantio. E há ainda esse que é uma grande ferramenta, que é uma maior aproximação quando você tem, principalmente quando a nível municipal, a nível de gestor, onde você pode desenvolver seus trabalhos de políticas públicas e direcionar, como no caso aqui de Marau, as áreas propícias para nós pecan, né? Então, muitas vezes, o zoneamento, quando é aquela visão maior, aponta como área não tão recomendada, e você observa e faz esse mapeamento em cima, como fez Santa Maria recentemente, e você consegue definir as áreas propícias para o cultivo de noz pecan, tá? Isso está disponível também numa plataforma chamada GeoInfo, que pode ser acessada pela internet. Então, temos esses documentos que estão de livre acesso, em que podem ser verificadas essas informações. Aqui, rapidamente, eu quero... Porque muita gente diz em investimento em tecnologia, investimento em produtos, em aplicações, investimento em drone, investimento em trazer pesquisadores de outros países, enfim, né, várias informações de todos os calibres, dizendo que nós precisamos melhorar nossa produção e a nossa qualidade. Mas eu quero chamar uma atenção para essa situação. O que nós fizemos?
nós examinamos aqui, fizemos um levantamento da fertilidade foi aproximadamente 110 pomares, né, distribuídos na região sul do Brasil. E aí nós classificamos, olha só, nós classificamos essa avaliação da fertilidade em pomares novos, menores que 7 anos, pomares entre 8 a 12 anos e pomares maiores que 30 anos. Então, nós somos nesses pomares, e nesses pomares nós tiramos solos de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 centímetros. Para 7 anos, 8 a 12 e 30 anos, pegando aquela fatia de pomares que nós temos de diferentes locais. E aí, nós vamos verificar o que nós temos nesses solos, enquanto fósforo, potássio, matéria orgânica, cálcio, né, os nutrientes, zinco, cobre, boro e tal, pomares de 7 anos, de 0 a 20 centímetros. E eu gostaria de chamar aqui a atenção por vocês, obviamente eu não quero falar sobre todos os elementos, que nós ficaríamos uma semana aqui, mas chamar a atenção daquilo que é mais básico. pH, observem, ó, pH em 64% dos pomares estavam com pH abaixo. Pomares de 7 anos, pomares novos, e de 0 a 20 centímetros. Faltando o quê? Calcário. Pomares de 7 anos, 20 a 40, olha aqui, 74%. Pomares de 7 anos, 40 a 60. Pomares de 8 a 12 anos, aqui que deu um pouquinho, ó, médio. Foi o único que deu o maior e o muito baixo, mesmo assim ainda está com 30%. Pomares de 8 a 12 anos, 60%. Pomares de 8 a 12 anos, 40 a 60 centímetros, 100% deles com pH baixo. Pomares de 30 a 40 anos, 78% dos pomares com pH baixo, ou seja, faltando calcário, olha aí. Então, esses dados eles estão sendo publicados num nível de refinamento científico, na Revista Brasileira de Fruticultura, e aqui nós temos esse boletim de pesquisa que demonstra esses resultados a um nível que vocês podem explorar. Mas o quê? Em alguns assuntos, em algumas ações, a informação é calcário. O nível tecnológico é calcário. É um corretivo, é um dos corretivos dos insumos mais barato, a não ser pelo transporte, que hoje o óleo diesel está um pouco pesado, né? Mas demonstra realmente o que nós temos que corrigir. Acho que já está dentro do meu tempo, né? Já. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Com relação à irrigação, obviamente, a árvore aqui demonstrada, né, a gente já observa que ela tem uma necessidade hídrica muito grande, né? Nós fizemos aqui um experimento, que eu vou passar aqui rapidinho, mas que ele aqui simboliza bem isso, junto com o Roberto lá do INTA e outros colegas, em que a gente consegue demonstrar o quanto a água é importante. O Ivo está ali, hein, Ivo? Quanto a água é importante, olha só. Quando nós não aplicamos, né, nada, isso é um experimento muito simples, né, nem pela necessidade de água, foi simplesmente, vamos colocar 70 litros e 140 litros por planta. Quando nós colocamos 140 litros por planta, ela mais do que dobrou o tamanho da nossa pecan. Quando 70 litros, 70% a mais. O quanto a água é importante, São Mauro, quanto a água é importante para nós, né? É que eu passei ali, a cada 2 dias. Tá? Passei rapidamente ali, tá? Só para a gente acelerar. E aqui, Edson, que nós estávamos conversando, olha só, essa é a nós de 2021, essa desse ano, sem água. Esse daqui lá na região de Santa Rosa. Na região de Santa Rosa. Aqui na região de Cachoeira do Sul, olha o tamanho que ela está. Safra 2021, safra 2022. Ela reduziu e muito o tamanho, né? Pela falta de água. Então, será que precisa irrigar ou não? Eu vou passar rapidamente a questão. Também vemos fazendo alguns trabalhos de poda. Esse é um pomar bastante adensado, em que com 7 anos ele já começou a apresentar sombreamento, né?
E aqui eu não quero dizer que você possa fazer mais ou menos adensado, mas sim naqueles tipos de situação em que nós precisamos estar trabalhando. Se nós vamos ter que fazer mais adensado, nós temos que ter tecnologia para fazer esse tipo de processo. Quando nós estamos fazendo os pomares muito adensados, nós temos que ter consciência de que algumas práticas necessitam ser executadas desde a geração da muda, desde a implantação, né? Então, aqui nós fizemos o experimento, esse é um experimento clássico, estamos conduzindo ainda, são 5 anos esse experimento. O produtor já tomou a decisão dele, nesse experimento, ele já tomou a decisão de fazer esse procedimento de desbaste, né? Então, nós estávamos fazendo as podas de contenção, hoje ele já tomou essa decisão e nós estamos só com o nosso experimento lá e ele está louco para que nós termine, para que ele possa fazer toda essa parte aqui, para ele, a condição de desbaste foi o que se propiciou a melhor forma, porque ele já estava obviamente, com ramos secando, e quando fez determinadas práticas, acabou reduzindo. Então, nós precisamos evoluir na questão de adensamento, tem muito caminho que nós precisamos percorrer, tá? Aqui tem uma publicação, essa daqui, também que eu gostaria de chamar a atenção, que é um trabalho de um esforço que foi feito multi-institucional entre a Embrapa, a Universidade Federal de Pelotas e Santa Maria, onde nós simulamos a deriva de vários produtos na nogueira pecan e produzimos os sintomas que acontecem quando a nogueira pecan sofre com a deriva. Então, está dentro desse documento, né? Está demonstrando com fotos, com esse material que está acessível para vocês, que, de uma certa forma, ajuda ao produtor e ao técnico os procedimentos, não diz o que deve fazer, mas diz quais são os sintomas que quando a deriva acontece. Porque para cada tipo de herbicida, ele produz um sintoma diferente. Tá bem? Temos hoje todo um processo de identificação das pragas, né, através de um guia, porque o produtor pode ter acesso às pragas que acontecem nos pomares, né, como essa que é o escoliotídeo, que recentemente teve uma onda que aconteceu nos pomares, né. A identificação de algumas novas pragas, como foi no caso do bicho-furão, que acontece dos citros e acabou afetando a nogueira pecan. Então, encontramos essa larva, essa praga, né? Isso foi identificado. Temos hoje já identificadas as principais doenças, né, que é no caso a sarna, a antracnose e outras também junto com outras instituições aí já identificadas nestes materiais. E aqui, demonstrando para fazer o fechamento, a qualidade de nozes, e aí vocês façam as suas interpretações, né? Mas nós temos aqui um nível tecnológico empregado nos pomares. Obviamente, a gente pode discutir o que é esse nível tecnológico, né? Mas nós temos um nível tecnológico, quando empregado de uma certa forma, que nós consideramos boa, nós temos em torno de 139 nozes por quilo, ou seja, nozes de tamanho maior, e quando de baixa tecnologia, ou seja, quando o produtor não cuida do pomar, quando não há o devido cuidado, nós temos em torno de 190 nozes por quilo, ou seja, nozes menores. Isso eu estou só falando em questão de números, e eu não estou falando desse outro aspecto aqui, que é a questão de rendimento, que é a questão de rendimento lá na indústria, para quebrar desse rendimento em torno de qualidade. Vocês imaginem isso daqui, onde eu tenho uma uniformidade, né, digamos assim, aceitável, podemos dizer dessa forma. Está aí o Edson e o Jaceguai, que trabalham na agroindústria, para também nos ajudar. E enquanto nós estamos aqui numa outra característica, você imagina que dificuldade que você vai ter para quebrar. Olha o tamanho dessa noz, olha o tamanho dessa daqui, as diferentes formas. Isso aqui faz parte da realidade ainda, né? Faz, né, Edson? Então, como é que nós vamos querer exportar material, selecionar material com esse tipo de situação aqui? Não vamos conseguir, gente. Vocês imaginem se aqui fosse feijão. Eu vou no supermercado e compro 1 quilo de feijão. E no feijão está feijão vermelho, feijão o carioca, o preto, o feijão branco, tudo misturado. Vamos fazer um feijão em casa. Não vai dar, né? Eu nem falo no vermelho, porque o vermelho eu não gosto muito dessa cor, né? Então no feijão vermelho não dá.
Agora, essa aqui, sim. Então, quando a gente está falando no número de nós, vocês imaginam a questão de qualidade de rendimento, né? Então, hoje, pegando aquele primeiro slide que nós tínhamos lá por falta de informação, hoje, um produtor tem condição, tem informações básicas disponível, e essas informações tem que buscar informações confiáveis, e aqui a gente está trazendo daquelas que nós viemos produzidas, nós não estamos aqui puxando nem para A e nem para B, mas trazendo um pouco da realidade com as informações básicas que para implantar um pomar. Erros, como nós cometemos erros não, são aprendizados, né, na verdade. Então, hoje nós conseguimos, de uma certa forma, sintetizar nessas várias publicações que nós temos aí. Hoje nós temos práticas básicas do plantio à colheita de noz pecan, que a gente recebe solicitações das mais variadas fontes sobre as informações básicas, e hoje a gente já tem isso. Tá? E, para finalizar, nesse último slide, é aquilo que realmente nós entendemos que precisamos buscar para a noz pecan, que é fortalecer cada vez mais esse segmento que é a ProPecan, a Câmara Setorial da noz pecan. É um espaço extremamente importante para a cadeia produtiva da noz pecan. A Minor Crops, que é esse nome em inglês, que é todo o trabalho que está sendo feito, porque hoje nós praticamente não temos... Hoje nós temos 2 fungicidas registrados para a cultura da noz pecan, 3 herbicidas registrados para a cultura da noz pecan, e mais alguns produtos biológicos que podem ser utilizados, aí o biológico não tem tanta restrição, né, que podem ser empregados. Então, nós precisamos aumentar esse número de alternativas para poder trabalhar com as pragas, com as doenças, com as ervas daninhas, enfim. Né? Então, isso é um trabalho que é extremamente importante, que nós precisamos ainda ampliar. As boas práticas agrícolas, a própria produção integrada de pecan, que é algo governamental, o zoneamento edafoclimático, o refinamento de zoneamento de risco agroclimático, ele deve, num futuro breve, entrar na carteira de política de governo. A Pecan Carbono Zero, que é um trabalho que nós já estamos iniciando de uma forma bem tímida, mas para que nós possamos estar se beneficiando. Recentemente foi lançada a Política Nacional de contabilização do carbono. Né? E a Nogueira Pecan tem tudo para se beneficiar a respeito disso, de pegar créditos de carbono, de capitalizar créditos de carbono, né? Seja financeiramente ou seja como maneira competitiva. Os produtores precisam se apropriar disso, tá? Só que a gente precisa desenvolver um trabalho de mensuração em cima disso. Certificação de mudas, né, Jaceguai, nós estamos aí com a Câmara, com a comissão de mudas, né, que está avançando, e acho que temos que fazer isso, que é um setor bastante demandado pelos produtores, bastante demandado pelo setor como um todo, e, obviamente, a questão de padrão e qualidade de nozes, que também está se avançando. Tá? Destacando aqui a universidade, a nossa grande parceira ali na Embrapa, pela proximidade, a Universidade Federal de Pelotas, que hoje nós temos, além de mestrandos e doutorandos trabalhando no desenvolvimento de pesquisa, nós temos uma disciplina com pecanicultura. Tá? Então, formação de pessoal. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a paciência de vocês estarem aqui me ouvindo e estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, Jaceguai e comissão organizadora. Eu acredito que, né, nós não concordamos em tudo, né? Diga-se gremistas e colorados. Mas eu pergunto a vocês, né, se concordariam comigo, né, de que esse trabalho que o Carlos apresentou para nós aqui hoje, que é um trabalho, né, de diversos profissionais, diversas instituições, né, mas que dentro, né, desse conjunto, né, eu gostaria de destacar, né, o meu amigo Carlos
como alguém que não só realiza, mas estimula, incentiva, né, ao desenvolvimento da pesquisa, né, que hoje está sendo a base, né, e vocês vejam que tem muita coisa já realizada, precisamos fazer isso chegar mais rapidamente ao produtor, Carlos, tá? E o nosso agradecimento a ti e ao trabalho de todos dessa área, né, estamos expressando através dessa lembrança, deste evento, e eu peço uma salva de palmas ao Dr. Carlos. Tá. Tá. Uma fotinha aqui.